Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com toda a sua vida, com a sua vida e com toda a sua família, com a minha vida e com toda a minha família. Que o amor desse Deus venha nos preencher, que Jesus Cristo venha ser o centro da nossa busca, o nosso alvo, que é o autor e consumador da nossa fé. Primeiramente quero agradecer a Deus novamente pelo privilégio de ter me dado mais esse dia, está me concedendo mais esse dia com saúde. Louvado seja o nome do Senhor. E também não deixar de agradecer por você que tem feito parte das minhas orações, você que tem acompanhado, que tem ido até o fim, que tem entendido que aqui está alguém que é totalmente grato pela libertação e sente o prazer, onde, impulsionado pelo Espírito Santo, me sinto o prazer, uma grande alegria de poder passar para você algo a respeito do reino de Deus. Há tantas pessoas passando coisas e há tantos que tiram o seu tempo para poder não perder. Não é verdade? Há quantas pessoas que não tiram um tempo para poder louvar ou dar atenção ao que o Deus vivo, ao Deus que foi, ao Deus que é, ao Deus que será, o sempre um Deus imutável. Mas também sabemos que não é fácil a pessoa ter essa atitude se não houver alguém que fale, não dizendo que não esteja ninguém falando, como nós sabemos que é recheado de mensagens. Se nós procurarmos várias mensagens na Bíblia Sagrada, pelo YouTube, procurarmos mensagem pelo Google, estudos pelo Google. Então, nós hoje temos uma facilidade imensa de ter em mãos e aprender cada vez mais sobre o nosso Deus, um Deus que estabeleceu, um Deus que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Esse Deus é um Deus que se preocupa conosco. Ele se preocupa com você. Ele não quer que ninguém venha se perder. A vontade dele é que todos cheguem ao pleno conhecimento da Sagrada Escritura, da vida. Venham se arrepender. Arrepender de quê? Arrepender de não conhecer esse Deus, de não desejar o conhecê-lo, de não se entregar a ter um tempo para poder o adorá-lo, pois ele gosta de ser adorado. E nós é quem somos os beneficiados, como disse ontem. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele sem você, ele é Deus. Mas você sem Deus, eu sem Deus, as pessoas, a humanidade sem Deus, não somos nada. E quantos pensando em tantas coisas, pensando apenas, desejando apenas aquilo que satisfaz o seu ego, onde o seu ego seja amassageado por algo que concorde com o que ele faz e não está prejudicando, sendo que o que ele está fazendo está certo, mas nós sabemos
que a palavra do Senhor foi escrita. Estamos estudando o livro de Levítico. Nós sabemos que Levítico, o Levítico, nós discorremos um pouquinho falando do livro, para você se sintonizar e se recordar do que foi dito ontem, onde o Senhor, pela misericórdia, permitiu que eu pudesse vir a falar, onde tenho colocado meu coração nas mãos do Senhor, a minha vida, com o desejo de não retornar, de não voltar mais para o Egito, mas para que eu prossiga conhecendo esse Deus. Há uma necessidade de uma comunhão com Ele. E tendo essa comunhão, esse desejo, cada vez mais, ele será multiplicado. Esse desejo, cada vez mais, ele será visto por Deus, porque Deus contempla. Os olhos do Senhor contemplam os bons e os maus. E em Levítico nós estamos olhando que são o Pentateuco, que são os cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada, onde o autor foi Moisés, e este livro foi escrito cerca de 1400 a 1440 anos antes de Cristo. Provavelmente foi escrito de 1400 a 1440 anos antes da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós sabemos que a palavra-chave desse livro é santidade. Nós vimos ontem. E eu gostaria de dar continuidade hoje, onde nós temos fontes. A fonte desse livro é ordens e leis de Deus dada a Moisés, aquele que teve uma intimidade com Deus, o qual falou face a face. E por intermédio de Moisés foi criada a lei. A lei foi formada para mostrar como o homem deveria agir, como o homem deveria fazer para que voltasse a ter aquela comunhão que até então Adão, quando foi feito, ele tinha aquela comunhão com Deus. E então o povo, pelo pecado, Adão por ser atraído, a Eva por ser atraído por aquele fruto que não deveria comer, por dar crédito à palavra que não edifica, certamente perdeu aquela comunhão. Foi lançado, perdeu a oportunidade de estar naquele jardim. Então, por isso, a lei foi implementada por intermédio de Moisés, qual o Senhor usa no seu tempo, para que o povo de Israel viesse a entender que havia a necessidade de ter uma vida de santificação, uma vida de santidade, uma vida onde os propósitos de Deus, a vontade de Deus viesse a ser soberana na vida de cada um, para que ninguém viesse a esquecer do que Deus fez. E quantos deles presenciaram o que Deus fez? E hoje em dia não é diferente. Quantos presenciaram o que Deus fez na sua vida, talvez num momento de tristeza, de angústia, de solidão, de perca de um ente querido? De repente você chegou até ir a conhecer, a saber, falou assim: eu me senti bem, porque no dia do velório foi aquela mensagem tocou meu coração, eu vou rever meus valores e conceitos em respeito àquela pessoa a qual ele perdeu. Ele passa um tempo e, na verdade, nós sabemos que não prossegue. Onde ele é consolado, onde ele encontra
onde muitos estão indo a procurar esse Deus em busca de bênçãos, estão correndo atrás de bênção. Que bênçãos são essas? Se nós temos a bênção maior, que nós temos o Senhor da bênção, que é esse Deus. Esse Deus é o Senhor da bênção. Ele é quem abençoa. Não precisamos de correr atrás das bênçãos. Elas nos alcançarão. Mas para isso há uma necessidade de vivermos em uma vida de comunhão, aprendendo que existem regras, existe uma norma para chegarmos até a Deus, para apresentarmos a Ele um culto racional. Existem normas. Nós sabemos que existem leis, a lei do trânsito, a lei da política. Nós sabemos que há tantas leis implantadas, mas entre todas elas existe a lei divina, a lei divinal, que certamente essa não pode ser mudada. Ela não pode ser mudada. A verdade é que Jesus veio não para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Então ele deixou exemplo para nós. Então eu quero dar continuidade com a iluminação do Espírito Santo, porque temos duas formas de compreender a palavra do Senhor. Uma é a obra iluminadora do Espírito Santo de Deus, e a outra é a forma do próprio leitor, como interpreta aquele que está lendo a palavra, que encontram formas, vê algo na palavra que faz com que pessoas desviem, eles conduzem para o outro lado, ou pegam textos isolados, e texto sempre texto fora do contexto, é pretexto. Então nós sabemos que isso aqui é um livro, é um manual de instrução. Por isso a lei foi instituída. Mas o povo não seguiu a lei, porque como era a lei? Nós sabemos que a lei, viver no tempo da lei, aqueles que viveram no tempo da lei que era dura, olho por olho. Nós sabemos disso, que hoje não, Jesus mostrando, ele cumprindo a lei, ele pergunta, ele olhando, dizendo para nós, se nós olharmos apenas para alguém com um olhar impuro, eu quero falar o versículo e não vai sair hoje, não vai. Então, já pecou, se apenas olharmos. Antes não, se fizesse, era pago, olho por olho, dente por dente. Essa era a forma da lei, essa era a lei. Então nós que temos o privilégio de estar vivendo nesse tempo que está se tornando cada vez mais difícil, e a tendência não é melhorar, isso nós sabemos, mas para aquele que tem Jesus, que é o servo do Senhor, que serve a um Deus vivo, ele não tem crise, porque ele tem Cristo na sua vida. Não tem crise no sentido, você não está isento de passar por crise, pela dificuldade. Porém, você tem uma confiança, você deposita a sua confiança em alguém que sabe como fazer, que sabe te orientar, onde vai te ensinar que você deve esperar. Você precisa ter paciência, você precisa ter misericórdia, porque você vai ser tentado. E assim é a vida que segue hoje. Nós sabemos que quantos e quantos estão à beira do abismo. Quantos e quantos estão à beira do abismo, porém querem permanecer lá. Uma hora vai cair no abismo. E um abismo puxa outro abismo. Esta é a grande verdade. Mas eu quero fazer a leitura aqui e seguir
a revista cuja qual o pastor José Augusto deu esse estudo. Eu trabalhei uma semana atrasada com o estudo. Esse estudo foi da semana passada e eu estou dando aqui, passando aquilo também que aprendi, e com certeza aqueles que tiveram ali puderam entender o que é a lei, o que foi holocausto, que fala a respeito. Deus holocaustos, adoradores totalmente consagrados. De primeiro, havia a necessidade dentro da lei para que uma pessoa fosse consagrada a Deus, recebesse a consagração. Ele certamente tinha um rito a fazer, ou melhor, a seguir, para ter aquela vida. E nós vamos ver aqui no texto áureo dessa revista, e nos diz assim, o texto áureo de hoje é terça, né, amado? Hoje é terça. Levítico, no capítulo 3, versículo, olha só a vista hoje. Levítico 3, 4. Levítico 3, versículo 4. Levítico 3, versículo 4. Se formos olhar aqui para essa palavra, nós vamos ver aqui que o título está assim na Bíblia Sagrada: as ofertas de paz e comunhão. Era necessário você ofertando, você ia ter a paz, mas a oferta do templo era de um cordeiro, era de animais, nós vemos na lei. E olhando aqui nesse texto, eu quero fazer a leitura, quero ter a alegria de poder compartilhar, amém? E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. Aqui já está mostrando algo de como deveria ofertar ao Senhor, para que o Senhor recebesse aquela oferta para ter paz e comunhão. Então nós vemos que e se, aí é condicional, e se a sua oferta for sacrifício pacífico, e se a oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem defeito diante do Senhor. De repente você tem uma criação, e entre toda aquela criação existe aquele que é o mais bonito, o mais perfeito, existe aqueles que são mais magrinhos, que são tudo. Então, se você ofertasse ao Senhor para você receber de Deus a instituição por Moisés, teria essa forma. Sabemos ou podemos olhar para dentro de nós e até pensarmos, para nós pensarmos juntos. Olha só, se tem aquela oferta que é o melhor do rebanho, talvez seja o produtor, seja tudo, você pega aquele que está ali com defeito. Você vai pegar, você não vai dar.
nos dias de hoje, o que traz para nós, olhando por esse lado, tem muitos que estão até mesmo ofertando, entregando os seus dízimos e as ofertas, que não são em ofertas de animais, como foi instituído aqui na lei, mas sim ofertamos com o que o Senhor nos concede, e que é o nosso sustento que tiramos. Então precisamos devolver ao Senhor das primícias, de tudo quanto vier às tuas mãos. E hoje, antigamente, não era diferente. O povo, eu posso imaginar que talvez muitos até levavam ali uma oferta, não seguindo aquela forma, estavam entregando uma oferta em vão, porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. Se você fizer de qualquer maneira, você tem que contribuir com alegria, com amor, certo de que por mais que você dê a Deus, nunca você dará mais do que Ele te dá. E Ele tem te dado. E porque nós não o reconhecemos? Porque você não reconhece a esse Deus, ainda não o reconheceu, que Ele é o Senhor dos senhores. É Ele quem dá o ar para respirar. Então, ao ofertar, são ofertas pacíficas. Olha só, e tinha normas. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta e a degolará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar em redor. Tinha ritos, era seguido ritos. Então esta era a lei. E nós sabemos que se não fosse dessa forma, era aspergido o sangue tinha que degolar diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue sobre o altar. Então ali aquele sangue simbolizando a expiação pelo pecado ali, o sacrifício que era feito. Hoje não, hoje precisamos obedecer a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar, de que fazer sacrifícios de tolos. Fazer sacrifícios que, na verdade, Deus não está neste ambiente, neste local, ou nessa forma, nesse procedimento. Deus não está. Aí continua as normas. Depois oferecerá do sacrifício pacífico a oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a frissura e toda a gordura que está sobre a frissura, e ambos os rins e a gordura que está sobre eles, e junto aos lombos e o redenho que está sobre o fígado com os rins tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar em cima do holocausto. Ali era queimado em cima do holocausto, que estará sobre a lenha que está no fogo. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta for de gado miúdo por sacrifício pacífico ao Senhor, seja macho ou fêmea, sem defeito, o oferecerá. Então nós temos que ver que temos que ter uma atitude de fazer sempre o melhor para esse Deus, porque Ele fez o melhor por nós. Ele deu o que Ele tinha de melhor por nós.
que foi o seu Filho, Cordeiro. Como disse João Batista, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não há mais necessidade de derramamento de sangue de animais, porque Jesus, ele derramou o seu sangue e ali para nos salvar. Então isto precisamos entender e não vivermos na lei, mas obedecermos a Cristo, obedecermos a Deus. E certamente não estamos revogando também a lei, mas estamos sentindo, estamos entendendo, entendemos que o sacrifício perfeito foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não há necessidade. Não sei se há alguém ou alguma religião que ainda faça algo dessa natureza. Eu não me aprofundei nesse sentido e não quero me aprofundar, que não estou aqui para falar de religião. Como eu já disse, eu estou aqui na orientação do Senhor para mostrar como foi desde o princípio, como foi no início, e eu estou falando isso por quê para você? Com que base? Com que base eu estou falando? Com base no estudo da Palavra de Deus, onde iremos aprender. Você, para se tornar um doutor ou tornar-se um engenheiro, um advogado, o que quer que seja, você estuda. Então você vai estudar para aquilo ali. É uma escolha que você fez e você vai se dedicar. E se você não se dedicar, você não vai passar. Assim somos nós. Precisamos apresentar como obreiro aprovado diante de Deus, não tendo nada do que nos envergonharmos. Esta é a grande verdade da palavra que temos em nossas mãos. Por isso, eu quero compartilhar com você e sinto, se você está acompanhando, você está entendendo um pouco, mesmo de alguém que que não está preparado, assim no sentido que estudou para ter uma profundidade maior. Eu estou explicando da forma como aprendi e tenho certeza que da forma que aprendi é a forma que está me fazendo sentir bem, me sentir outra pessoa, me sentir alguém que reconhece que Deus, Ele é verdadeiro, Ele é Senhor. Por isso nós temos este privilégio e podemos buscar e podemos achar. Buscar enquanto pode achar, invocar enquanto está perto. Então, leis, holocausto. Este era o holocausto. O elemento essencial aqui na revista, eu quero acompanhar aqui agora, o elemento essencial do sistema de sacrifícios era o estabelecimento e a manutenção da comunhão com Deus. Entendeu? O elemento essencial do sistema de sacrifícios era o estabelecimento e a manutenção da comunhão de Deus. Então só podia ter comunhão com Deus se estivesse seguindo aquela lei, se estivesse dentro dos padrões divinos. Como nos dias de hoje sabemos que muitos não se encontram e não têm entendido, pensam que estão vivos porque nem sei porque pensam que estão vivos, se veio por um acaso, não sei o que você pensa, eu não sei o que você pensa, mas você que tem o entendimento da palavra de Deus, você precisa entender que você foi feito à imagem e semelhança. Você não é um ser qualquer,
Você é alguém especial. Você é um ser único. Você é o ser único. Só você tem a sua digital. Ninguém pode ter a mesma digital que a sua. Esse Deus tem. Esse Deus, ele cuidou em todos os detalhes. Esse Deus é um Deus de detalhes. Louvado seja Deus. Água. O holocausto era um sacrifício no qual a oferta geralmente um novilho ou um cordeiro era colocado sobre o altar e ali queimado totalmente. É o que nós vimos no livro de Levítico, onde nós fizemos a leitura. Sem que dele restasse nada para ser consumido pelo sacerdote e nem pelo ofertante. Se você deu, você não tem nada, você não tem que pegar nada daquilo que você deu, porque você entregou o seu melhor, você se dedicou. Você não tem que ficar com o seu coração pesaroso, porque entregou algo para Deus. E ali, nesse sentido, era o animal. Então, dele você não pedia, não. Eu dei, então eu posso pegar ali pelo menos uma coxinha, né? Uma coxinha. Um pernil, sei lá. Uma parte daquilo ali não podia. Então muitos ficavam até pesarosos, né? Imaginando assim, poder o melhor e o que vai resolver, e muitos pensam dessa forma até hoje. Não é diferente. Nós sabemos que não é. Porque talvez você é um daqueles que pode até contribuir, mas depois fica pensando que contribuiu, para que vai adiantar, mas pode ter certeza de uma coisa, que Deus sabe, o Deus vê. Deus, ele contempla os seus verdadeiros adoradores. Amém? E mencionado, né, pela primeira vez com referência à adoração de Noé ao sair da arca, em Gênesis, no capítulo 8. Eu vou ler aqui. Gênesis, capítulo 8, Gênesis capítulo 8, versículo 20. Ele fala, Noé, ele fala, bênção. Oh Deus Santo, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Aqui é 8:20. Noé constrói um altar a Deus. Aí aqui já está mostrando em Noé que Noé constrói um altar a Deus. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Noé ele já tinha algo no seu coração que achou graça aos olhos do Senhor. E nós sabemos que a terra foi destruída e por Noé achar graça aos olhos do Senhor, Deus preserva a família de Noé quando foi na parte 34 minutos, amado, não falei nada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Limpo e de toda a ave limpa ofereceu o holocausto ao Senhor. E o Senhor sentiu o suave cheiro
porque ele deu com todo o seu coração, ele entregou sabendo a quem estava entregando. E de repente você está entregando algo a quem você não conhece, que não vai fazer nada por você. Pelo contrário, vai somente te prejudicar, porque você está sendo enganado. Aquele que faz está enganando e sendo enganado. E você fazendo, você está sendo enganado. E enganando também, ou induzindo pessoas a serem enganadas também. Então aqui nós temos que saber a quem devemos, a quem precisamos devolver o que de melhor ele tem nos dado, que é a vida. Quem pode te dar vida a não ser o Senhor? E de repente você vai e entrega a alguém que nada fez por você. E Deus continua no seu lugar de honra, porque ele é longânimo. Longanimidade é suportar o tempo determinado para cada um daqueles que foi dado, o tempo para que venha reconhecer. E você está tendo esse tempo, e Deus está sendo longânimo com você. Mas pense você, se hoje for o seu último dia de vida, onde você irá passar a eternidade? Essa é a garantia que temos na palavra. Esta foi a missão do nosso Senhor Jesus, que veio e morreu em nosso lugar. Ele veio e morreu em nosso lugar para nos salvar. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Então, tudo isso nós precisamos entender, que Noé aqui, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação olha a presença do Senhor. Glória a Deus, glória, glória, glória seja dada ao teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, meu Deus, que está vindo de encontro ao meu coração. E tenho certeza que está alcançando o coração, que está confrontando com vidas que ainda não teve uma atitude de o reconhecer. Que teu Espírito Santo possa estar incomodando esses corações, que possam parar para pensar, e que nós, na responsabilidade de falarmos, de darmos continuidade a este Evangelho. Amém? Então, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio, e calor, e verão, e inverno, e dia e noite não cessarão. Deus, ele é fiel. E tudo isto nós vemos se cumprindo a cada dia. E por que você não crê numa palavra como essa que está registrado? Por que você não examina esta palavra para entender que Deus, ele cuida, que Deus cuida. Embora a ignorância, embora o homem seja maldoso, tenha maldade desde a sua meninice, como foi dito aqui, mas não, Deus, ele viu, não mais destruirá, enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão, e inverno, e dia e noite, não cessarão. Pense nisso, meu amado, pense nisso. O dia vem, mas ele acaba, ele passa. E você talvez você perde mais uma oportunidade. E Deus te dá mais uma noite, você vai e deita e torna a amanhecer.
e você perde a oportunidade novamente de se render a esse Deus. Então, não vai dar para me concluir, que o tempo passou. Eu queria discorrer tanta passagem aqui, mas não há como. Hoje, estamos falando de holocaustos, adoradores totalmente consagrados. Eu pude falar até aqui, espero ter passado para você algo de Deus. E você, sentindo o desejo de participar das nossas escolas bíblicas dominicais, você aprenderá, você entenderá, você saberá que não há mais necessidade de sacrifício, porque o sacrifício já foi feito, que foi o seu Filho Jesus, que o Senhor nosso Deus entregou. E ele, subindo aos céus, deixou o Espírito Santo, o qual convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. Então, você querendo nos fazer uma visita, nós aguardaremos você. Sirvo a Deus na Primeira Igreja Batista em Benfica, na rua Henrique Dias, 33, no bairro de Benfica. Ponto de referência é a Praça Central de Benfica. Ali tem duas praças, Praça Céu e Praça Central de Benfica, do centro de Benfica. Ali você vai ver você chegando na praça, à sua esquerda, a Igreja Batista. Aos domingos, às 9 horas, tem uma escola bíblica. E ali você pode ver a igreja, talvez não esteja tocando o instrumento, esteja somente alguém falando ali, mas você não precisa se sentir acanhado, não. Você pode chegar que nós iremos te receber com carinho, com grande amor no coração, para que você seja também juntos a somar, para que o reino de Deus cresça, para que nós venhamos a ter uma comunhão, formarmos um grande exército. Os cultos, quinta-feira, de 7h30, culto de oração, às 19h30. Domingos, aí pela manhã, escola bíblica, 10 horas, o culto da manhã, e às 19 horas, o culto da noite, 18 horas, encontro dos homens e das mulheres, e também dos pequeninos, né? Deixar de amigos pequeninos, que deles são o reino de Deus. Tem também a escola bíblica deles lá, eles ficam, onde tem ali alguém orientando, ensinando a criança o caminho que ele deve andar enquanto ele é pequeno. Então faça isso, pai. Faça isso, mãe, para que você não venha se arrepender mais tarde de não ter mostrado um caminho que conduz à eternidade. Existe um caminho que conduz acima, para cima, a fim de evitar o inferno abaixo. Creia nisso, entregue a sua vida, pense, adore esse Deus, porque Ele é digno de toda honra e de toda adoração. Amém? Que Deus abençoe, que o amor desse Deus. Aí eu peço a você que me ajude também, se inscrevendo no meu canal, me ajudando. Aí eu quero fazer ao vivo, porque aqui eu tenho que gravar e passar pelo processo do YouTube. Eu já falei isso aqui várias vezes para você que tem me acompanhado, e eu estou repetindo. E se você sentiu que o Senhor falou ao teu coração, e você sente e vê que há pessoas, colegas sua, amigos e amigas, né, entre aspas, você possa compartilhar, que você possa compartilhar também, que eu tenho certeza que você estará fazendo a obra do Senhor. Embora você não esteja falando, você ouviu, entendeu, está compartilhando, desejando que alguém ouça o que você ouviu. Amém? Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, e que o amor desse Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus, seja com a minha vida, com a minha família, seja com a sua vida, com a sua família e com todo o servo de Deus espalhado pelos 4 cantos dessa terra. Fique na paz, que na paz eu vou. Que venhamos a ter um bom dia de trabalho para quem vai trabalhar. Hoje o dia vai ser... Glória a Deus. Ore por mim, que Deus